Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui iniciando, continuando, na verdade, a nossa leitura do livro Jung e o Tarô. Vou pegar aqui para vocês a capa do livro, Jung e o Tarô, da autora Sally Nichols, psicanalista junguiana, foi aluna de Jung no Instituto de Zurique. A autora é profunda conhecedora do pensamento junguiano, usando suas teorias sobre individuação, arquétipo, sincronicidade e imaginação criativa. Sally Nichols analisa cada carta do tarô de Marsella, e já já eu vou dizer para vocês por que eu fiz essa referência, como uma representação das diferentes etapas da jornada de cada indivíduo rumo à transformação e à integração de si mesmo. Quem quer que sinta o mais remoto interesse pelo poder que a imagem tem para estimular a psique, encontre em Jung e o Tarô um roteiro rumo ao reino onde a imagem, a psique e a alma descobrem sua origem e sua finalidade. Eu estou aqui agora, deixa eu abrir aqui para vocês, no capítulo 11, a justiça, tá? Então, estamos aqui no capítulo 11 para falar da justiça, que no tarô de Marsella é o arcano 8. Eu não trabalho com o tarô de Marsella, eu trabalho com o tarô de Edward Waite. E no tarô de Edward Waite, o arcano 8, ele é o arcano da força. E o arcano da justiça, que eu vou seguir no arcano da justiça, de acordo com o livro, para vocês não se atrapalharem. No tarô de Edward Waite, a carta da justiça, o arcano da justiça é a carta 11, é o arcano 11, mas no tarô de Marsella é o arcano 8. Tem diferença? Não tem diferença. Então, se você for trabalhar ou já trabalha com tarô de Edward Waite, você pega lá para poder assistir essa aula, essa leitura, na verdade, não é uma aula, é uma leitura, eu faço alguns comentários pessoais. Para você acompanhar essa leitura, pega lá o seu arcano 11, que é a justiça, está aqui, está tudo certinho, né? E nós temos, então, a leitura do livro da justiça, que é o capítulo 11, né? No tarô de Waite é o arcano 11, mas no livro é o capítulo 11. Então, vamos lá falando sobre, fazendo a leitura deste capítulo 11. Justiça. Há alguma? O equilíbrio é a base da grande obra. Isso é um aforismo alquímico. Completamos a fileira superior dos trunfos do tarô, que compreendem o reino dos deuses, província dos principais arquétipos. Depois eu vou pegar uma figura que tem aqui no livro que mostra o mapa da jornada. Agora estamos em vias de examinar a fileira do meio, o reino do equilíbrio, assim chamado porque se situa no meio do caminho entre o céu e a terra. Podemos ver a fileira superior representando o espírito, a fileira inferior representando a natureza e a fileira do meio representando o homem, homem como ser humano, que funciona como mediador entre os deuses e os animais, um mediador entre o céu e a terra. De todas as criaturas terrenas, o homem é a única que se mantém sistematicamente em pé, ligando o céu à terra, que engloba e sumária a união do espírito e da carne. É através do homem, quando eu falo homem aqui no sentido do livro, é ser humano, é através do homem que as energias do yin e do yang serão sintetizadas e expandidas. Disse que em 6 dias o Senhor criou o céu e a terra, e no 7º dia descansou. Como vimos, o reino dos deuses, dos arquétipos primários, que compreendem a fileira superior do nosso mapa, está completo. A 7ª carta, o carro, mostra o herói embarcado na busca da autocompreensão. Agora, o Criador pode descansar, porque entramos no reino do equilíbrio, onde o ser humano começa a desempenhar um papel mais ativo processo contínuo da evolução criativa.
A fileira superior mostra várias figuras mágicas ou sobre-humanas, culminando no cocheiro, cujo veículo é guiado pelas forças invisíveis que seguram rédeas invisíveis. Agora, chegou o momento em que o ser humano coloca a mão nessas rédeas a fim de participar de seu próprio desenvolvimento de maneira mais ativa. A primeira figura cujo auxílio precisamos angariar é a justiça. O louco afirma que ela é uma ilusão de ótica, porque, como todo louco sabe, a justiça não existe. Por mais faceto que isso possa parecer, é uma abordagem sadia da formidável figura entronizada nesta gravura, pois, na verdade, os pratos da sua balança não pesarão olho contra olho e não distribuirão a recompensa e o castigo. As complexidades do comportamento humano não podem ser assim mecanicamente determinadas. A espada de ouro, então vamos lá. A espada de ouro que a justiça exibe é dedicada a um propósito mais elevado que o de surrar os perversos, e é uma arma tão esplêndida que não deve ser usada para perder-se em minúcias, a fim de agradar aos fatuamente virtuosos. Precisamos, portanto, reconciliar-nos com o mundo em que os trapaceiros parecem prosperar e os inocentes acabam no monte de esterco. Jó não foi o primeiro, nem será o último a queixar-se desse estado de coisas, e, reconhecidamente, a situação não é fácil de aceitar. A despeito de séculos de sofrimento, a que todos juntamos nossas lágrimas, e, de certo modo, ainda persistimos na ideia de que, no fim, a justiça triunfará. Quer a localizemos lá em cima no céu, quer a situemos aqui embaixo no Palácio de Justiça, lá está ela grandiosamente, sentada aos olhos da nossa mente, incorruptível e onisciente, pronta para poupar-nos o incômodo do conflito moral, julgando questões de inocência ou culpa. Em última análise, costumavam dizer nossos antepassados, a virtude é recompensada. Pode ser, diz a autora, mas ainda não chegamos de maneira alguma à famosa última análise, e algumas intervenientes têm o fôlego muito comprido. Talvez seja melhor procurarmos outro enfoque do problema da inocência e da culpa, porque o fato é que somos todos inocentes e todos culpados, ao mesmo tempo, palavras minhas. Um significado da palavra inocente é ignorante. Só a ignorância se imagina inocente. Daí que cada um de nós tenha um peso duplo para carregar, o fardo da ignorância inocente e apesar da culpa que vem inevitavelmente a cabo da nova mordida que damos na maçã do conhecimento. Os dois pratos da balança da justiça permanecem vazios, prontos para aceitar e receber a dualidade humana. Só na medida em que também aceitamos a nossa natureza dupla, seremos capazes de abordá-la e compreendê-la. O número dessa carta é 8. Então, aqui uma observação minha, só para reforçar para vocês. 8 no tarô de Marsella. No tarô de Edward Waite, quem que utilizou o tarô de Waite é o arcano 11. Isso não faz diferença. Continuando, então. O número arábico é 8, repete na dimensão de encaixe os dois pratos redondos da balança, porque se a gente for considerar o número 8, a parte de cima é igual à parte de baixo. Se você deitar o 8, fica o símbolo do infinito. A parte da esquerda é igual à parte da direita. Tanto o eixo celeste quanto o terreno estão claramente envolvidos na consecução do equilíbrio. O simbolismo da justiça acentua sistematicamente uma união harmoniosa de forças opostas. Sentada num trono, a grande figura feminina simboliza o poder feminino sobre o humano. No entanto, empunha uma espada e usa um elmo de guerreiro, a denotar que a discriminação e a coragem masculinas também estão envolvidas em seu trabalho. Deixa eu abrir aqui, mostrar novamente para
elucidar aqui, ilustrar aquilo que a gente viu, né? Então, tem a balança ali com os 2 pratos, a figura é masculina, ela está segurando a espada e tem um elmo aí também. Deixa eu ver aqui, temos um elmo. Exatamente. Aqui, para vocês verem também, deixa eu mostrar aqui. Essa é a figura, tá dando para vocês verem? Essa é a figura do Tarô de Marsella, do Arcano 8 da Justiça. E para quem trabalha com o Tarô de Waite, é a figura, é a carta da força, né? Então, vamos continuando aqui a nossa leitura deste capítulo 11. Então, vamos lá. Não segure a espada numa posição de defesa nem de ataque, mas ereta, como se pode segurar um cetro ou qualquer outro símbolo de domínio. Talvez a justiça empunhe a espada dessa maneira para nos lembrar da espada flamejante às portas do Éden e avisar-nos que nunca mais poderemos voltar à inocência da infância. Precisamos agora assumir a plena responsabilidade de todo e qualquer conhecimento do bem ou do mal que tenhamos adquirido. A arma é enorme e feita de ouro, o que lhe enfatiza ainda mais o valor permanente. Não trago a paz senão a espada. Nessa fase da série do tarô, o herói deixou para sempre a paz bem-aventurada da inconsciência para assumir o desafio e a responsabilidade que a espada representa. Agora, precisamos deixar de invectivar os fados ou os pais pelos pecados que cometeram contra ele, por mais reais que estes possam ter sido, e assumir o fardo da própria culpa. Só o nécio se interessa pela culpa dos outros, visto que não lhe é dado mudá-la. Se o herói ainda vê os pais como diabos, responsáveis pelos seus erros e limitações, está tão vinculado a eles como estava quando os supunha seres infalíveis salvadores. Cortar o cordão umbilical significa psicologicamente livrar-se de toda e qualquer dependência infantil, tanto negativa quanto positiva. O significado ritual da espada de ouro da justiça é o sacrifício. Como ato sacrificial, o herói precisa oferecer sua confiança infantil nos pais. Idealmente, os pais usarão também a faca para libertar-se da sua inconsciente dependência dele. Só então poderá haver um relacionamento adulto equilibrado entre as gerações. A espada também simboliza o sacrifício das ilusões e pretensões de muitos. Aqui, o jovem ego deixa para sempre o jardim do Éden. Vamos lembrar que nós falamos no último capítulo, né, no último vídeo da leitura, nós falamos sobre o arcano do carro e falamos bastante sobre ego, né? Então, aqui, por isso que aqui ela continua citando essas questões de ego. Até porque a gente está fazendo uma análise arquetípica e o ego estará sempre presente, né? Já não pode viver a vida provisória de sonhos impossíveis. Cumpre-lhe usar a espada para separar a fantasia da realidade e a balança para pesar as miríades de possibilidades de perfeição que a sua imaginação perfigura, contra as realidades imperfeitas do espaço, do tempo e da energia humana. Se tem algumas palavras aqui que para você são estranhas, são diferentes do teu vocabulário, vai anotando conforme você vai assistindo o vídeo, e aí depois você procura o significado no Google, no dicionário, nos dicionários, né, para você poder compreender. O bom do livro é isso, né, que a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário também, aprendendo palavras novas também, né? A espada representa o áureo poder de discriminação que nos faculta atravessar camadas de confusão e imagens falsas para revelar uma verdade central. Nesse sentido, lembramos-nos do rei Salomão, quando se viu diante de duas mulheres, cada uma das quais jurava ser a mãe da mesma criança. Ele sugeriu que se cortasse a criança ao meio, obrigando assim a verdadeira mãe a revelar-se instantaneamente pela sua reação emocional. Sem utilizar a espada, a introvisão aguda de Salomão chegou ao âmago da matéria, que a verdadeira mãe chegou para Salomão e falou: não,
Para ver meu filho morto, eu prefiro dar para uma mulher que não... dar inteiro para uma mulher que não é mãe dele. E aí o Salomão descobriu quem era a mãe de verdade. A justiça segura a espada com a ponta voltada para o céu. Sólido e inabalável, o gládio age como fio de prumo para manter-lhe as decisões fiéis ao espírito. Na mão esquerda segura a balança, cujos dois pratos estão ligados por uma haste horizontal que enfatiza o eixo terreno. A diferença da espada, a balança móvel, dá a entender a relatividade de toda a experiência humana e a necessidade de pesar cada evento individual como um fenômeno único. Seus dois pratos, símbolos da receptividade e dualidade femininas, constatam com a inflexível e singular afirmação da espada masculina. As respectivas linhas verticais e horizontais da espada e da balança, juntas, formam a cruz da luta espiritual contra a limitação humana, do idealismo contra a praticidade, a cruz sobre a qual somos todos empalados. A justiça apresenta-se como mediadora entre as duas realidades. Então, está aqui, novamente eu vou mostrar, né? Então, é como se a balança na mão direita da justiça formasse uma cruz com a espada que está na mão esquerda apontada para cima, né? Se a gente pudesse juntar, daria ali uma cruz, né? Ela não está olhando nem para a balança, nem para a espada. Ao invés disso, olha fixamente para frente, como se estivesse em transe. É manifesto que a sua função requer ainda introvisão espiritual do que visão intelectual. Às vezes, usa uma venda nos olhos a fim de que o seu juízo não se deixe confundir por detalhes, nem a sua imparcialidade se deixe levar por considerações pessoais. Por isso que existe aquele ditado, a justiça é cega, né? E quem já viu fotos lá de Brasília, quem já foi a Brasília, tem lá aquela simbologia da justiça com os olhos vendados, né? Não está preocupado em combinar olhos e dentes. O seu é um pesar e uma balança mais sutil. Daí a razão por que Aleister Crowley chamou essa carta de ajustamento. Também tem pessoas que trabalham com o baralho de Crowley, né? Então, como a gente está fazendo um estudo aqui arquetípico, né, lendo esse livro, então, se você trabalha com o baralho de Crowley, também está válido aqui tudo isso que a gente está lendo, né? Os nossos tribunais de justiça se preocupam principalmente com o ajustamento. Mantém um equilíbrio de trabalho entre o indivíduo e o Estado, e entre um indivíduo e outro. A solução correta para um problema legal não é determinada por uma régua de cálculo. O querelante que vence uma ação judicial nunca recupera exatamente o que perdeu, seja saúde, bens materiais, seja tempo precioso, seja o nome honrado. O tribunal só pode adjudiciar-lhe uma compensação. A natureza igualmente oferece compensações, embora aqui também nunca se recupere exatamente o que se perdeu. Por exemplo, diz a autora, quando se enfraquece um sentido, os demais sentidos se tornam mais aguçados, é uma compensação. O que quer que se ganhe nunca é idêntico ao que se perde, nem se poderá dizer que seja precisamente o oposto, mas de um modo especial compensa a perda da capacidade enfraquecida, né? Então, a gente sabe que quem tem a limitação visual, quem é cego, ele tem uma audição aguçadíssima, ele tem um olfato aguçadíssimo, diferente da gente que tem ali todos os sentidos físicos plenos, né? A gente não vai ter o mesmo olfato que uma pessoa que tem a limitação visual, a gente não vai ter a mesma audição e por aí vai. E a mesma coisa uma pessoa que não tenha a audição perfeita, vamos dizer assim, né? A audição como nós temos. Então, ela vai desenvolver outras habilidades, né? A psique, como corpo, faz parte da natureza, de modo que não nos surpreende que ela também opere de acordo com leis similares de compensação. O inconsciente sempre age de maneira compensativa em relação à consciência. Um sonho não traz uma figura diametralmente oposta ao ponto de vista consciente, ou melhor, as figuras do sonho modificam a posição do ego.
não são inimigas da consciência, devem ser vistas mais como adversários num jogo amistoso ou como sócios empenhados numa tarefa mútua. Jung acentua o fato de que os nossos sonhos são complementares em relação ao ponto de vista do ego, e que a palavra complementar significa tornar completo. A completação, diz ele, não é a perfeição. A psique é um sistema autorregulador que não visa a perfeição, senão a totalidade e ao equilíbrio. Em Psicologia e Alquimia, Jung mostra que a alquimia surgiu como compensação ao ponto de vista cristão ortodoxo. De maneira semelhante, as figuras do tarô que estamos contemplando podem ser vistas como reação compensatória ao intelectualismo estéril da Igreja. O seu renascimento hoje, por certo, age como feliz contrapeso à nossa psicologia de computador. Olha só, livro dos anos 80, hein? O seu mistério silencioso concorre para transformar o peso pesado dos fatos estatísticos odiernos. Suas mensagens pictóricas nos ajudam a recuperar o equilíbrio. Os nossos sonhos também nos apresentam imagens cinematográficas cujos personagens dramatizam aspectos de nós mesmos, não observados pela nossa mente consciente. Como os dois lados da balança da justiça, o consciente e o inconsciente travam um diálogo constante. O comportamento deles é um comportamento de gangorra, um bailado de compensação, sempre um movimento, uma hora embaixo, outra hora em cima. A contemplação da justiça do tarô sugere inúmeras maneiras pelas quais os opostos trabalham juntos. Por exemplo, os dois pratos da balança, na realidade, são parte de um contínuo. O travessão segura-os juntos de modo que possam funcionar, mas também os mantém separados de modo que possam funcionar. A forma com que os pratos se opõem um ao outro ilustra o significado original da palavra oposto, que se referia tão somente à localização no espaço. Originalmente, a palavra não tinha implicação de hostilidade nem conflito. Pelo contrário, supunha relacionamento, como na parede norte de uma sala oposta à parede do lado sul. Todavia, ambas as paredes se opõem uma à outra, atuam juntas para segurar o teto. Os pratos gêmeos das balanças existem numa oposição amistosa semelhante em relação um ao outro, né? Então, o que ela está trazendo especificamente é que oposto não significa inimigos, né? Apenas oposto. Do outro lado. No princípio, tanto do ponto de vista histórico quanto do nosso desenvolvimento pessoal, os opostos originalmente não se diferenciavam. Tudo era fluido e confuso. A própria consciência estava toda mergulhada no inconsciente aquoso. Foram necessários séculos e séculos para que a cintilante Excalibur emergisse das águas e encontrasse o caminho para a mão da justiça. A identidade original dos opostos, como nos lembra Alan Watts, é exemplificada por palavras ainda correntes em várias línguas. Ele cita a palavra latina altus, que significa ao mesmo tempo alto e fundo, a palavra alemã Boden, que significa ao mesmo tempo sótão e andar térreo, e o verbo inglês to cleave, que tanto quer dizer aderir quanto dividir. Vimos que a espada da justiça pode ser usada não só como princípio para manter, mas também como instrumento para dividir. Em épocas de estresse, quando perdemos o contato com a espada, regressamos aos nossos primórdios inconscientes, onde os opostos estão tão juntos um do outro que são virtualmente idênticos. Ali possuídos pela aquosa deusa da lua, nossos estados de espírito flutuam tão repentinamente quanto os dela. Rimos e choramos ao mesmo tempo, ou enxotamos da porta com raiva um namorado e nos dissolvemos imediatamente em lágrimas de desejo apaixonado. Se as pressões forem intensas, as avaliações morais poderão submergir na emoção. Num ímpeto de raiva, podemos travar da espada para ferir e destruir nossos amigos, psicologicamente falando, ou brandi-la literalmente, praticando crime sem sentido ou atos de paixão. Me fez lembrar duas cenas diferentes de uma série que eu estou assistindo e que eu gostaria de deixar aqui indicado para você, principalmente se você tem aí
vamos dizer, 50 anos, 48, 45, de 45 anos para cima, que talvez você já tenha visto, é a série Stranger Things. Ela está na Netflix, não estou aqui ganhando nada, vou só falar porque eu estou assistindo, já estou na temporada 4, né? Eles vão lançar agora no final de novembro a temporada final, a quinta e última temporada. Mas tem um personagem que, num dado momento, as pessoas procuram por ele lá, de acordo com o enredo da história, e primeiro vão 2 jovens, né? Que a princípio são colegas de escola. Esses jovens vão procurar esse personagem aí num dado momento, o personagem fala: vocês brigam tanto, por que vocês não vão logo para a cama transar? Vocês têm vontade de ficar um com o outro, vão se beijar, vão transar, não sei o que, papapá. E por fim eles acabam namorando. Porque o cara pescou ali que a discussão deles não era coisa de opostos, na verdade eles estavam atraídos. E tem um ditado que diz: os opostos se atraem. E sempre trazendo um aprendizado de vida para a gente, né? Quando a gente se atrai por um oposto nosso. E depois, numa outra temporada, um outro casal, 2 pessoas que não têm relação amorosa, foram nesse mesmo personagem para conversar sobre um assunto específico, e aí eles estão discutindo ali, num dado momento, esse mesmo personagem vira e fala assim: parem de brigar, vocês querem, na verdade, namorar, namorem, vão namorar. E aí tem um outro personagem do lado, né? Estão em 4, não em 3. Tem um outro personagem que é um estrangeiro e pergunta no idioma dele mesmo o que estava acontecendo. E aí esse personagem, que já tinha falado antes para o outro casal e fala para eles também, fala na linguagem do estrangeiro: eles não sabem, mas eles são apaixonados um pelo outro. E aí o estrangeiro começa a dar risada. Então, só para a gente entender aí a ilustração dos opostos se atraindo, né? Quando quer que sentimos tensões emocionais crescendo dentro de nós, a meditação sobre os pratos da balança de ouro da justiça pode nos ajudar a recuperar o equilíbrio. Eles são uma bela demonstração pictórica do modo com que todos os opostos podem funcionar juntos criativamente. Será que é por isso que as professoras às vezes colocam gente que a gente não gosta da sala de aula, não vai muito com a cara da pessoa, mas no mesmo grupo para poder fazer um trabalho? Interessante, hein? O travessão de ouro os separa, de sorte que forças como o bem e o mal, ou o amor e o ódio, permanecem diferenciados ao mesmo tempo que os prende, de sorte que eles não podem soltar-se um do outro e tornar-se autônomos, desculpem. Como Shakti e Shiva, os 2 estão ligados para sempre numa espécie de dança. Sua essência é um movimento perpétuo e gentil. A imobilidade fixa seria a estagnação. Em contraste com a figura poderosa da justiça, os pratos aqui retratados têm um desenho delicado e gracioso. Gosto de imaginar, disse a autora, a justiça erguendo-se para segurá-los do alto, como ela às vezes se apresenta. Quando o faz, os 2 pratos da balança movem-se e oscilam de contínuo, como se fossem um gracioso mobile. Um baralho suíço de tarô retrata a própria justiça em movimento. Vestida como uma duelista, tem a espada pronta para entrar em ação no esporte da esgrima, que é um drama ritual de forças oponentes. Essa carta suíça dramatiza o fato de que o tipo de pesagem e equilibração que a justiça simboliza não precisa ser apenas um post-mortem para ser executado na solidão após o fato. Com prática, podemos tê-lo à mão em momentos de estresse. Portanto, pronto para enfrentar as paradas e empurrões das nossas confrontações diárias à medida que ocorrem. Quem não conhece a esgrima é uma luta com uma espadinha, né? Que as pessoas vestem uma roupa, parece um macacão de malha, tal, protege o rosto, tal, a cabeça, e aí tem que espetar, um vai para frente, o outro vai para trás, e fica ali naquele duelo, entre aspas, né? Cada separação do ventre da inconsciência traz consigo um sentimento de culpa, pois dá a impressão de ser um ferimento do todo. A consciência é uma atividade do eu, como tal, é essencialmente uma questão particular e individual.
quer a projetemos em leis ou credos externos, quer decidamos problemas morais individualmente, o ponto em que nos sentimos culpados é relativo à nossa introvisão pessoal. Tenho amigos que, em sã consciência, não podem comer ovos nem carne. Conheço outros que não estão sujeitos a restrição alimentares, mas se sentem culpados quando não meditam regularmente. Olha que interessante. Pontos de vista, né? E é exatamente isso também que a justiça nos traz. Vários moços de minhas relações negaram-se a participar da guerra no Vietnã, cada qual por motivos diferentes e cada qual de um modo diferente. Alguns cooperaram com o próprio esforço de guerra, mas recusaram-se a carregar armas. Outros enfrentaram a prisão porque se negaram a cooperar de qualquer maneira. Cada um desses moços tomou uma decisão diferente, e cada decisão era apropriada e, nesse sentido, certa para ele. Eu tenho lá o meu Instagram, né? E ontem eu coloquei uma brincadeira, mas que no fundo, eu tinha um interesse de fazer as pessoas perceberem, né, a questão do ponto de vista, né? Eu coloquei uma imagem que, da onde eu olho, o meu ponto de vista é uma imagem de uma montanha bonita, tem uma mata bonita. Eu vejo algumas poucas casinhas, né? Porque nessa montanha tem casas, mas de um outro lado, que eu não vejo da minha janela. E tem uma árvore interessantíssima que ela parece a silhueta de um lobo ou um cachorro. E aí aquilo, para mim, é super divertido, porque eu, quando era criança, olhava muito as nuvens junto com meu pai e a gente ficava vendo as figuras, né? Acho que muitos de nós, crianças, fizemos isso. E aí eu coloquei no Instagram, você vê um lobo, você vê um cachorro, e teve gente que me mandou leão, elefante, foi muito divertido, mas na verdade a minha intenção era trazer para as pessoas justamente isso, o ponto de vista. Qual é o meu ponto de vista quando eu defendo algo e qual é o seu ponto de vista quando você defende aquilo para você, né? Então é muito interessante tudo isso aí. Diz Jung da seguinte maneira: nunca se deve esquecer, e há que lembrar disso a escola freudiana, que a moral não nos veio do Sinai em tábuas de pedra para ser imposta ao povo, mas é uma função da alma humana, tão velha quanto a própria humanidade. É o regulador instintivo da ação, que também governa a vida coletiva do rebanho. Mas há sempre, inevitavelmente, um atraso cultural entre a expressão da consciência individual e a sua codificação em lei pública. E compete aos tribunais lançar uma ponte sobre esse abismo, pesando e medindo solicitações individuais contra a lei escrita. Surpreendentemente, nossos tribunais são capazes de executar essa difícil tarefa mais a miúde do que se poderia imaginar. Isso talvez se deva ao fato de ser a justiça, tal e qual aparece no tarô e em nossa tradição, uma mulher, e as questões, de consciência pertencem à província tradicional da mulher, que é o sentimento. Em sua discussão da função do sentimento em Lectures on Jung's Typology, James Willman, um livro, né, desse autor, James Willman, explora circunstancialmente a íntima relação entre a justiça e o sentimento. Chamando a Declaração dos Direitos de 1689 de documento da função do sentimento em sua melhor síntese, ele diz: às vezes nos esquecemos de que a aplicação da lei por um juiz é uma operação de sentimento e que as leis não foram inventadas apenas para proteger a liberdade ou garantir o poder do sacerdócio e da classe dirigente, mas também para avaliar os problemas humanos difíceis e fazer justiça em assuntos humanos. O julgar é uma questão de sentimento, exatamente como nos templos de Saturno se exibiu uma balança, ou como se diz que, num horóscopo, Saturno está bem colocado quando se acha no signo de Libra. Uma decisão salomônica não é um golpe brilhante através do nó górdio das complexidades, mas um julgamento feito pelo sentimento. Se a gente voltar na história das duas mulheres lá, as duas falando que eram mãe do menino, do bebê,
faz sentido, né? Salomão usou o sentimento, né? Não usou a razão. Ele se expressou através da razão, mas para mim fica claro que ele usou o sentimento. Por quê? Porque ele despertou o sentimento da mãe de sangue, né? Da mãe biológica. Não, ninguém vai dividir meu filho ao meio, ninguém vai matar meu filho. Pode dar para ela. Eu prefiro meu filho vivo sendo criado por uma outra mulher do que ter a metade de um corpo morto, né? Então, ele pegou pelo sentimento e ele pensou e decidiu pelo sentimento. Muito interessante essa comparação aqui, é sensacional, né? E a gente entendeu por que que o tarô de Marsella, Eduardo Waite e todos os outros, né, colocam a figura de uma mulher, né? Muito bacana, muito, muito bom. Eu quero mostrar para vocês a justiça, eu acho que tem essa foto aqui, que eu vou mostrar agora, é a justiça que ela fala do baralho do suíço. Ah, não, ela não, é uma outra imagem aqui, é um baralho do século XV que eu já vou mostrar. No tarô de Marsella, a justiça parece meio severa e inflexível, mas nem sempre foi assim. Mostram-se aqui dois outros retratos dessa figura, que lhe revelam o lado mais gentil e feminino. O primeiro retrata Maat, a deusa egípcia da justiça, da verdade e da lei. O seu símbolo, a pena, liga Maat ao reino do ar e ao espírito dos pássaros. Cabia a Maat a tarefa de pesar as almas dos mortos a fim de determinar-lhes o destino no mundo inferior. Para isso, colocava a pena num prato e o coração do falecido no outro. Aqueles em cujos corações a culpa pesava mais do que a pena não satisfaziam aos requisitos estabelecidos. A execução dessa tarefa deve ter exigido uma discriminação tão sutil e delicada quanto o equilíbrio dos pratos. O segundo retrato aqui mostrado é de um tarô do século XV, um dos mais antigos que ainda existem. Mostra a justiça como uma bela e jovem mulher num vestido floreado de aparência extremamente feminina, quase venusiana. Esse retrato do tarô liga claramente a justiça e sua balança a Libra, também governada por Vênus. Então, aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês. Essa aqui, então, cadê? Tá aqui. É a Maat, tá? E essa daqui, o tarô lá do século XV, né? Só para ilustrar aqui para vocês, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Na realidade, a justiça se relaciona com Libra através de sua antepassada, Astreia, filha de Zeus e Temis, que perambulam pela Terra durante a Idade de Ouro e exerceu uma influência benigna sobre a espécie humana. Entretanto, a impiedade e a violência subsequente do homem obrigaram a Deus a voltar para o céu, pois a desarmonia era contrária à sua natureza. Deram-lhe um lugar fixo nos céus como virgem. A constelação de Virgem foi dividida mais tarde para criar os signos astrológicos de Virgem e Libra, um signo seguido do outro, né, se não me engano, Virgem e Libra. Essencialmente, a justiça não se preocupa com a exatidão matemática, senão como Astreia, com a harmonia, a beleza funcional e uma espécie de verdade que transcende a mensuração mecânica. A beleza é a verdade é a beleza. A realidade da famosa equação poética de Keats, inspirada pelos mármores de Elgin, ou Eugin, não sei, foi novamente imortalizada nas colunas do Parthenon, que parecem exatas, mas que são, na verdade, côncavas no topo. Se as suas proporções tivessem sido medidas pelas regras da lógica, em vez de o serem pelas escalas da harmonia, essas colunas teriam parecido grosseiramente desequilibradas. Suas dimensões foram criadas para corresponder às limitações e à perspectiva do olho humano. Através da sua verdade imperfeita, lograram a beleza imortal. Esse tipo de justiça poética opera aparentemente nos tribunais, tanto do céu quanto da terra. Não se ocupa da moralização severa nem das questões de crime e castigo. Dedica-se antes à restauração das leis universais da harmonia e do equilíbrio criativo. A filosofia e a poesia gregas repetem a ideia. De acordo com Heráclito, o Sol não ultrapassará sua medida. Se o fizer,
as eríneas criadas da justiça o encontrarão. E aqui está a história da queda de Fáeton, nas palavras de Ovídio. Fáeton, filho de Apolo, suplicou que lhe permitissem dirigir por um dia o carro do sol de seu pai através do céu. Apolo tentou dissuadi-lo de tão arriscada empresa, mas o jovem insistiu e deram-lhe as rédeas. Tanto que principiou o curso da manhã, os cavalos celestes perceberam que estavam sendo dirigidos por mão inexperta. Dispararam, deixaram a trilha familiar e correram tão alto que os céus fumegaram. Depois mergulharam tão próximos da terra que as coroas nevadas das montanhas derreteram, as florestas se incendiaram, os rios secaram e até o mar encolheu. Finalmente, para salvar o universo da destruição, o rei dos deuses viu-se obrigado a arremessar um raio ao carro fugitivo, e Fáeton mergulhou envolto em chamas na terra. Transido de dor, Apolo escondeu o rosto, e por um dia os céus ficaram sem o sol. De acordo com Ovídio, Fáeton foi abatido não por espírito de vingança colérica, senão como ato de misericórdia para restaurar o equilíbrio da natureza. Para salvar o universo da destruição, idealmente, é com esse espírito também que nossos tribunais administram justiça, mais para preservar a unidade do todo do que para punir o indivíduo. Olha, a gente também está tendo aula de leis aqui, né? E de princípios da justiça, né? Então, interessante, né? Olha o quanto que uma pessoa tem que estudar para poder escrever um livro. Muito bacana. E a gente está aqui bebendo, né? Dessa poção, dessa bebida maravilhosa. A justiça retratada no tarô não parece afetada pela ira ou pela vingança. Ela não é uma deusa que se adora, mas uma mediadora que se usa. Como tal, arruma os pratos da balança para ajustar-se à equação humana, pois é da natureza do homem, como o é da sua, criar harmonia entre forças opostas. Puxa vida, né? Nós estamos aqui em novembro de 2025. As forças opostas no planeta, entre os seres humanos, poderiam se unir para que a humanidade pudesse sorver de paz e harmonia, né? Fica aqui o meu pensamento filosófico. Não sei se faz sentido para você, mas para mim fez sentido falar isso aqui agora. A fim de caminhar espiritualmente para a frente, precisamos estar sempre atentos ao poder dessas forças ocultas. Esquecê-lo significaria inclinar os pratos da balança interior no sentido do autoritarismo ou da escravidão. Viu? Em qualquer um desses casos, o homem se veria despojado da sua humanidade. Viu? A identificação com qualquer força arquetípica é um perigo primário. Imaginar que somos a bela e bondosa Astréia é alçar-nos inflados a uma posição celestial acima dos nossos semelhantes. E como acontece com os outros trunfos, as outras cartas do tarô, há também o perigo sutil de representarmos o significado arquetípico da carta no exterior, ignorando-lhe assim o significado interior. Quando isso acontece em relação à justiça, podemos gastar nossas energias levando os problemas ao tribunal em lugar de usá-las para examinar e corrigir nossa própria desarmonia interna. Indubitavelmente, todos nos lembramos de indivíduos que se diriam predispostos à justiça, almas envoltas em trevas, que alternadamente enganam e são enganadas, que são constantemente envolvidas em batalhas legais ou cruzadas desesperadas de um ou de outro gênero. No nosso mundo, na atualidade, não só no Brasil, a gente vê muito disso, né? Como já observamos, os tribunais de justiça são instrumentos úteis para se conseguirem certos tipos de compensação e equilíbrio social. Às vezes parece, porém, que o que se preocupa nos tribunais não está sendo julgado ali. Às vezes, talvez erroneamente, nos voltamos para uma corte humana de justiça em busca de respostas que só se encontram numa corte celeste, é verdade. Todos precisamos estabelecer contato com um princípio de harmonia e equilíbrio universais para termos a certeza de que, por trás de todas as injustiças aparentes da vida, existe um tribunal superior de apelação, um juiz supremo, junto ao qual podemos pleitear a nossa causa. Em sua resposta a Jó,
Jung destaca a lealdade e a fé de Jó nesse poder uno e a insistência numa confrontação com a sua personificação, Jeová. Uma das principais relações na maneira de Jung tratar o assunto é que cada um dos protagonistas se revela necessitado do outro. Deus precisa do homem, o homem precisa de Deus. Essa ideia é também formosamente expressa no conhecido poema de Gerard Manley Hopkins. Seu título, Tu és realmente justo, Senhor. Baseia-se no 12º capítulo de Jeremias. É um dos poemas mais comoventes da língua inglesa e começa da seguinte maneira: És realmente justo, Senhor, se argumento contigo. Mas, Senhor, o que pleiteio também é justo. Vamos lá. Conquanto a fonte escritural seja traduzida de várias maneiras, a escolha feita por Hopkins da palavra se nos versos acima oferece-nos a introvisão de que o Todo-Poderoso só responde à nossa imagem de uma justiça mais alta se argumentarmos com ele. Hopkins parece dizer que a justiça de fato só é criada por esse tipo de diálogo entre Deus e o ser humano. Porventura, no nível mais profundo da experiência humana, Deus e o ser humano são os dois pratos de uma série de balanças, que juntas criam um equilíbrio uno, a duradoura harmonia cuja beleza e cuja verdade são as únicas que perduram. E aqui a gente termina o capítulo 11. Para quem utiliza, trabalha com tarô de Edward Waite, é o Arcano 11, a Justiça, mas a gente está seguindo o livro Jung e o Tarô, de Sally Nichols, onde ela faz o estudo através do tarô de Marsella, o significado, o estudo, o aprofundamento, a conexão com os arquétipos, aqui de acordo com o trabalho maravilhoso, divino de Jung, não faz diferença. Então, se você lê tarô de Marsella, se você lê o tarô do Crowley, se você lê o tarô de Edward Waite, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O que mudam são números, inclusive a autora, no início do capítulo, explicou por quê, né? Que a justiça é o arcano 8, faz sentido, mas a gente tem que entender também por que o Edward Waite, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho, eu tenho isso, tá? E eu vou trazer o porquê que Edward Waite coloca o arcano da justiça como arcano 11, e o arcano 8 é o arcano da força, tá? O trunfo da força. Então, terminamos aqui o capítulo 11, no próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 12, que é o arcano do eremita, que é o arcano 9, aí a sequência continua a mesma. Lá na frente, o arcano 11 vai ser a força, e a gente já leu a justiça, nós vamos falar do arcano 8 do tarô de Waite, que é a força, tá? Só foi essa mudança de posição aqui, mas tem um porquê, e aí depois eu, no próximo vídeo, tento trazer para vocês porquê. Ou então, no vídeo que eu for falar do arcano da força, pela sequência do livro, aí eu falo para vocês essa diferença, tá bom? Essa modificação de posição. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, me segue no Instagram, @PatriciaRochaDuarte, fica aqui comigo, eu às vezes demoro para poder gravar um novo vídeo, porque é questão do tempo, muitos afazeres, muitas tarefas, muitos atendimentos, muitas leituras de tarô, muito trabalho de consciência, e vamos que vamos, e eu também fico nos meus estudos também, por isso que eu às vezes demoro, mas eu quero me comprometer com você a ser mais constante aqui, tá bom? Muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, por você me ouvir aqui. Vamos que vamos, e até o próximo capítulo 12 do livro Jung e o Tarô, o Eremita. Vou deixar aqui a capa do livro para vocês lembrarem aqui. Então, estamos aqui, Jung e o Tarô. Muito obrigada, um beijo no coração. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.